Olá, eu sou o Miguel e hoje estou aqui para falar sobre o poder local e a autonomia camarária no antigo regime, Senado da Câmara da Bahia no século XVIII, um texto de Avanete Pereira de Souza. Minha intenção com esse texto é falar como ocorriam as relações políticas da Câmara da Bahia e como elas se relacionam com o contexto das monarquias europeias do século XVIII, XVII e XVIII, mas especialmente como a atuação da Câmara da Bahia refuta a ideia de que havia uma unicidade entre as formas de atuação política nas monarquias absolutistas. Bem, em primeiro lugar, é conveniente nós tratarmos sobre a autora. A autora, Avanete Pereira da Souza, foi graduada em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre em História pela UFBA e doutora em História Econômica pela USP, ou seja, ela é uma USPiana. Ela é especialista em História do Brasil Colônia, formada na década de 90, quando os estudos sobre o Brasil Colônia, especialmente sobre as revoltas que ocorreram no Brasil Colônia, foram se aprofundando cada vez mais. Isso será importante para nós compreendermos alguns aspectos do texto. E a formação dela, História Econômica, também explica muito a abordagem que ela vai dar ao longo do texto, como nós veremos a seguir. Bem, em primeiro lugar, vamos ao estado da questão e como ela apresenta. A concepção dos autores sobre o absolutismo europeu, sua época, e como ela responde. Em primeiro lugar, convém nós analisarmos. Bem, em primeiro lugar, ela começa citando Leroy, Maraval e Astucci sobre as situações de seus respectivos países, a saber, França, Espanha e Itália, respectivamente, demonstrando como que a noção das monarquias europeias de antigo regime como sendo totalmente absolutistas não condiz tanto com a realidade, uma vez que essas mesmas monarquias enfrentavam dificuldades para sua consolidação e sua atuação nacional. Então a própria autora propõe que chamá-las de absolutistas não seria conveniente, uma vez que seu domínio não era plenamente absoluto, diferentemente de como a historiografia tradicionalmente fazia. A historiografia tradicionalmente fazia isso por um aspecto específico, pesquisas e análises tomando como fonte primária obras filosóficas, tais como O Príncipe de Maquiavel, embora seja renascentista, mas, sobretudo, Leviatã de Hobbes, De Legibus de Francisco Soares, bem como juristas de Salamanca, como Francisco de Vitória. E essa análise nas obras, com base em obras filosóficas, embora seja muito proveitosa em inúmeros aspectos, como numa história dos conceitos, em uma história política, ela não necessariamente vai refletir o que aconteceu, uma vez que a política se trata, sobretudo, de algo ativo, da ação do homem na polis, e não propriamente de um discurso ou de uma contemplação da verdade. Com isso, houve uma generalização dos regimes, uma vez que supõe que todo regime seria absolutista, como o modelo hobbesiano. Essa generalização, como nós veremos posteriormente, trouxe análises problemáticas sobre Portugal e sua colônia, a saber, o Brasil. No caso português, especificamente, deve ser analisado a partir de uma perspectiva de antigo regime, que ainda que Portugal tenha uma primazia na questão da centralização política,
Não diferentemente dos outros países, Portugal também sofreu com, aliás, também encontrou vicissitudes e impedimentos para a aplicação dessa centralização política, sobretudo pela visão corporativa de sociedade, uma vez que a visão corporativa de sociedade e a visão de um monarca absolutista são incompatíveis entre si, já que uma visão corporativa surge sobretudo da visão escolástica de essência ou de natureza, as quais as coisas são de determinado modo e operam de determinada forma naturalmente, por uma essência intrínseca. E a função do homem seria adequar-se a essa essência para intelig-la, e assim compreender a verdade, e assim agir retamente. Tal noção era aplicada na concepção do corpo social na atuação política, enquanto que a noção absolutista parte sobretudo de um voluntarismo típico dos séculos XIV e XV, que a vontade do soberano é que determina as coisas. Já não é o soberano que deve adequar-se à realidade do corpo, senão que o corpo se adequa à vontade do soberano. Essa mudança de paradigma, muito defendida pela historiografia tradicional, a saber, de que tal mudança seria universal das monarquias absolutistas ou ditas absolutistas europeias, não se verifica. Se verifica, como nós vemos, e o fato de Portugal ter a primazia na unificação política, mas ao mesmo tempo ainda ter atuação, ainda ter sistemas, ainda ter instituições baseadas na visão corporativista de antigo regime, apenas reitera a fragilidade dessa tese. O texto. A autora vai tratar do caso português, como nós vemos, sobretudo no caso português, uma tentativa de centralização vicarial com base nos juízes de fora, ao menos é o que a autora aponta como a visão dominante, que os juízes de fora seriam um elemento que a coroa portuguesa elencaria para ter a unificação política. E o caso soteropolitano, o qual vai ser o objeto primário de estudo, qual consiste a organização política concentrada nos corregedores e provedores da Câmara de Salvador, Senado da Câmara de Salvador, a qual era tida como evidência de centralização. Essa evidência de centralização se dava porque, em tese, os corregedores e provedores, esses dois cargos ocupados por uma única pessoa, eles tinham poderes dentro da Câmara, portanto dentro da cidade. Isto se dava por dois fatores, pelos quais eles eram tidos como possíveis agentes da coroa, agentes centralizadores da coroa, por uma atuação financeira, porque eles aqui tinham a responsabilidade da contabilidade camarária, fiscalização camarária, por motivos políticos, porque eles escolhiam os oficiais. Então, justamente eles faziam essa função vicária, essa função vicarial análoga dos juízes de fora da coroa, só que de forma ainda mais eminente. Isso levou a historiografia à época a entendê-los como elementos de centralização da coroa. Então, seria algo como uma espécie de movimento teleológico, porque de A você vai para B, que resulta em C. Ou seja, a metrópole, entendendo as inconsistências internas do sistema,
iniciaria um movimento de rebelião ou de insatisfação ou de insurreição contra o sistema e, portanto, a metrópole, como dominadora, deveria suprimir essa revolta e deveria voltar a exercer o seu domínio. Essa visão, como nós veremos mais posteriormente, é muito falha ao tentar entender os movimentos e o devir do Brasil colônia, sobretudo neste caso. Então, com a noção dos corregedores e provedores como evidência de centralização, surgem alguns inconvenientes. Esses inconvenientes aqui, dificuldades da posição até então defendida, foi aquilo que nós mencionei anteriormente. Em primeiro lugar, houve ausência de indícios de uma intervenção significativa no cenário político de Salvador. Essa ausência se deu, por exemplo, na ausência de durante as eleições municipais de Salvador, embora eles tenham assegurado a ocorrência das eleições, sua oficialidade, sua intervenção não foi significativa e nem produziu influências nas eleições municipais. Não produziu influências, eles apenas estavam lá como observantes, mas não exerciam propriamente um papel definitivo, um papel de impositivo, melhor dizendo. E também um afrouxamento das políticas de fiscalização. Afrouxamento das políticas de fiscalização, como se verificou no caso das terças, que eram impostos cobrados pela coroa portuguesa e que, no entanto, não foram cobrados pelos provedores. E uma vez que esses impostos não foram cobrados pelos provedores, já não se pode dizer que eles atendiam propriamente os interesses da coroa, certo? Isso se deu porque os corregedores e os provedores, eles se integraram na realidade local, de Salvador, da Câmara Soteropolitana. Eles não eram como que agentes externos, ao mesmo tempo que eles pouco intervinham nas eleições, eles eram muito negligentes com a cobrança de impostos. Mas isso se deu justamente por sua integração, como se de um fator positivo, a saber, sua integração, surgissem fatores negativos, a saber, a negligência na cobrança e a não intervenção, não representação dos interesses da coroa. E a autoridade de Maxwell nessa matéria é patente. E como sua autoridade é patente, convém nós termos em mente que eles aqui não havia nada que não fosse moldado, modificado, subvertido pelas elites locais em relação à coroa, justamente por esse processo de integração. Embora a atuação mesmo das câmaras constituísse uma elite local, ao mesmo tempo que elas não representavam propriamente os interesses portugueses, elas mesmas constituíam uma elite local, como veremos mais posteriormente. E a atuação dessa elite local que foi constituída foi o grande ponto de dificuldade e de estudo da Avanete. Foi a grande dificuldade tratada. Então vamos ao que ela propõe. Então, posto que as teses até então continham séries de inconveniências e dificuldades por sua visão teleológica da história, ela parte de uma dinâmica interna. E sem
tentar enxergar como um processo matemático. Não tentar enxergar as relações históricas como um processo matemático, qual postos certos pressupostos necessariamente se chegará a uma conclusão, uma vez que a ação humana não está excluída de contradições ou de incongruências entre o discurso e prática, entre discurso e realidade. Ela também tenta analisar a partir do seu funcionamento interno, tentar analisar o funcionamento da colônia a partir da perspectiva colonial, não tanto a partir do que acontecia na Europa, não que, senão que tenta compreender a colônia a partir do que acontecia na própria colônia, mas não tanto do que acontecia na Europa, embora não deixasse de analisar sobre esse aspecto, mas como parte do processo de acronia, de circulação de ideias de pessoas, até porque a história é vista como um todo, certo? Mas ao mesmo tempo cada parte é vista sob a razão de parte, e não sob a razão do todo. Então, postas essas dificuldades teleológicas, ela tenta interpretar o funcionamento da autoridade e da política a partir das câmaras de Salvador. Ela irá analisar sua natureza, sua intenção inicial e sua atuação na colônia. Em primeiro lugar, quanto à sua natureza soteropolitana. Bem, a princípio, justamente por essa visão teleológica, por essa visão muito ideológica também, no sentido de analisar muito pelas ideias e não tanto pela realidade concreta, a Câmara Soteropolitana era vista como uma forma de se exercer o absolutismo por parte da coroa. No entanto, isso não condiz com a sua própria Constituição, uma vez que ela era composta por uma elite heterogênea, um reflexo da consolidação de Salvador no século XVIII. Então, ela era especialmente soteropolitana e não tanto portuguesa, ao mesmo tempo que ela alegava uma presença vicária, como nós veremos em sua atuação. Ela era um órgão de atuação individual, mas não independente no sentido de não ter relação com a coroa. Ela não era em si mesma um corpo social, um, um, um tipo de corpo social, mas era como se fosse um organismo, um pequeno organismo dentro do corpo social, mas ela em si mesma não era um corpo, certo? Como nós vemos, ela consolidou uma elite local, justamente a elite soteropolitana, porque foi reflexo da consolidação de Salvador, e ela alegava ser a legítima representante da coroa, como nós veremos por suas atuações, tanto políticas quanto econômicas. Entre as atuações políticas, temos a atuação intermunicipal, porque ela não se concentrava apenas na cidade de Salvador, mas agia também em outras câmaras da capitania. Esse foi inclusive um dos motivos para sua queda, como nós veremos posteriormente. Atuação em áreas que não eram de sua jurisdição, uma vez que ela atuava além de Salvador, além da área soteropolitana, muitas intervenções políticas e econômicas. Bom, nós vemos ela trata bastante, sobretudo da questão econômica, como nós vimos anteriormente, como nós vamos ver daqui para frente. Intervenção na economia dos outros locais, intervenção na política dos outros locais da Câmara, como reflexo da consolidação soteropolitana, mas ao mesmo tempo ela alegava ser representante da coroa,
embora não fosse propriamente um órgão que exerceria imediatamente o domínio da coroa, mas ela em si é como se representasse a coroa no sentido de sua atuação econômica, mas ela em si não representava os interesses da coroa, senão que usava dos interesses da coroa, o pressuposto dos interesses da coroa para fundamentar seus próprios interesses. Sua intervenção de natureza econômica se dava, sobretudo, pela dependência que Salvador tinha em relação às demais capitanias. E essa interferência era fundada, dentre outras coisas, pela noção de sociedade até então apresentada e até então defendida, fundada nas noções de antigo regime, de corporativismo, como nós vimos, e de bem comum, ou seja, a atuação econômica que a Câmara fazia, como no tabelamento de preços, fundava no bem comum. Em virtude dessa intervenção, houve uma insatisfação que foi crescendo cada vez mais, sobretudo em virtude da atuação econômica, também por fatores políticos, é claro, mas sobretudo pela atuação econômica, até a insatisfação política era informada pela insatisfação econômica, na medida em que a insatisfação política se dava porque os representantes do mercado já não eram representados politicamente, ou melhor, os interesses do mercado, dos comerciantes, já não eram representados politicamente. Como nós vamos ver, a autora fala isso posteriormente. E essa rebelião tinha um caráter, como nós vamos ver, como dissemos, comerciante. A autora também afirma que era uma representação das relações do Estado português para com a colônia. Ou seja, ela afirma que é um reflexo, um símbolo da realidade entre metrópole e periferia, segundo as palavras da autora. E, por conclusão, nós temos de que as atuações políticas do governo soteropolitano em território, na sua capitania, era um reflexo das movimentações, do devir que acontecia em Portugal, ao mesmo tempo que não era diretamente dependente, mas apenas um reflexo, e também teve sua autonomia, suas vicissitudes, suas propriedades, e aquilo que lhe era próprio. De modo que a autora conclui que as câmaras foram fundamentais para o processo de consolidação de Salvador e para o funcionamento político, mas ao mesmo tempo para um funcionamento político que não era imediatamente dependente da coroa e imediatamente representava os interesses da coroa. E aqui temos a bibliografia.